Olá, eu sou Danilo Barba. Eu sou Tayane Scott. E começa agora um novo episódio do Negócios em Pauta. O podcast que discute os desafios do mundo dos negócios para você encontrar oportunidades. Negócios em Pauta. Olá, caros ouvintes do meu Brasil varonil e de todos os outros países que estão sintonizados com a gente agora. Quarta-feira, 8 de abril, e Danilo e eu aqui mais uma vez, prontos para trazer as principais notícias da semana do universo dos negócios e do empreendedorismo. Como não podia deixar de ser, a maioria das empresas está acompanhando de perto a pandemia do coronavírus. Seja inovando, apoiando quem mais precisa ou ajudando a garantir o emprego de milhares de colaboradores, essas companhias estão buscando novas formas de contribuir para frear a pandemia e retomar as atividades, fazendo o motor da economia girar novamente. A Heineken, por exemplo, lançou uma campanha de arrecadação para colaborar com bares do país inteiro. A Brinde do Bem. Os estabelecimentos que aderirem à iniciativa podem vender vales de R$ 25, 50, 75 e R$100 pelo site brindedobem.com, feito em parceria com o site de vaquinhas virtuais Abacaxi. O cliente que compra o voucher terá o direito de gastá-lo no bar após a quarentena. A Heineken doará o mesmo valor arrecadado ao estabelecimento. Ou seja, se o bar vender um total de R$ 500 em vouchers, ele vai receber a mesma quantia da cervejaria. Os endereços interessados em fazer parte da ação, que vai de 3 de abril até o dia 31 de maio, devem se cadastrar no site e criar a campanha de arrecadação. Quem também fez bonito foi o Grupo Boticário. A companhia intensificou a produção e o envase de álcool em gel, álcool líquido 70% e sabonetes para doação a pessoas em vulnerabilidade social, governo e redes públicas da saúde da Bahia e do Paraná. Todos os colaboradores e familiares da empresa também vão receber as doações, que somam mais de 16 toneladas de produtos. Os itens de higiene serão produzidos nas duas fábricas da empresa em São José dos Pinhais, no Paraná, e em Camaçari, na Bahia, que estão operando apenas de maneira parcial para atender a essa demanda. Além disso, o grupo assumiu um compromisso com a Federação das Santas Casas de Misericórdia e com os hospitais do estado do Paraná, para doar 500 mil para a compra de equipamentos hospitalares, Danilo. Essa corrente do bem é a parte positiva desse momento sem precedente que vivemos, com certeza, né, Thay? Quem também reforçou esse time de peso foi a Whirlpool. A empresa anunciou essa semana a doação de R$1,3 milhão em iniciativas contra a disseminação do coronavírus. Em Joinville, em Santa Catarina, uma das regiões onde a companhia atua, a Whirlpool doou R$200 mil e mais de 1.000 máscaras de proteção a hospitais públicos, além de produtos para armazenagem de medicamentos e vacinas. Já na cidade de São Paulo, a empresa vai disponibilizar 357 produtos das marcas Brastemp e Consul para os hospitais de campanha e para a prefeitura distribuir entre os projetos e instituições de saúde. Mais de 14 mil máscaras serão doadas a esses locais, incluindo também a ACD. As fábricas da Whirlpool em Joinville e Rio Claro, em São Paulo, estão produzindo máscaras de acrílico para profissionais da saúde pública dessas regiões. A quantidade prevista de produção é de 1.000 unidades por semana. Saindo um pouquinho das notícias sobre o coronavírus, o Bradesco está negociando a compra de uma participação minoritária no banco digital C6. É verdade. A informação foi divulgada pelo Brazil Journal na última segunda-feira. A negociação entre as duas instituições não tem a intenção de que o Bradesco controle o banco fundado pelo Marcelo Calim. Caso a proposta evolua e seja aceita, o Bradesco deve continuar com sua estratégia digital com o Next. Após a publicação da notícia, as duas instituições financeiras negaram as discussões, mas fontes dizem que as negociações começaram há alguns meses antes da pandemia do coronavírus e são planos bem possíveis de se concretizarem. Se a compra realmente ocorrer, será a primeira grande aposta do Bradesco em relação ao novo cenário da economia, já que as agências físicas tendem a se tornar obsoletas e o mercado financeiro caminha para o sistema Open Banking. Para quem não se lembra, o C6, que já esteve aqui no Negócios em Pauta, já está entre os maiores sócios do BTG. Além disso, estima-se que possua mais de 1,4 milhão de clientes pessoa física. A gente já contou um pouco dessa história aqui no episódio 29 do Negócios em Pauta. Confere lá.
Falando em movimentações de instituições financeiras e migrando para o assunto economia, após registrar números animadores em 2019, o mercado de Venture Capital no Brasil deve registrar uma forte desaceleração no primeiro semestre desse ano, comprometendo aí os resultados de 2020. O valor investido em negócios de estágio inicial em março foi metade do registrado no mês de fevereiro e também representou menos de 50% no comparativo com o mesmo período do ano passado, segundo o levantamento global realizado com 139 investidores pela 500 Startups, fundo de Venture Capital sediado no Vale do Silício, nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa O Impacto da Covid-19 no Clima de Investimento em Estágio Inicial, a pandemia vai afetar os planos de investimento de 83,4% das empresas, sendo que 31,6% delas ainda não sabem como a alocação de recursos vai mudar em decorrência da doença. Em meio à incerteza, 62,6% das companhias acreditam que o mercado de inovação vai se recuperar entre 1 e 2 anos, enquanto 20% são mais otimistas e enxergam melhoras em até um ano. A gente espera que esses 20% estejam corretos, né, Danilo? Para entender melhor esse cenário, o Negócios em Pauta de hoje recebe Rodrigo Fisman e Patrícia Stille, sócios da Solon, companhia de Venture Capital que nasceu para impulsionar o desenvolvimento de pequenas e médias empresas no Brasil por meio de soluções de investimentos. Fisman trabalhava na área de gestão de patrimônio da XP quando decidiu dar seus próprios passos no mercado, assim como Patrícia, que também era gestora de fundos da XP Gestão. Hoje, a Solon tem 7 empresas investidas em seu portfólio. Os segmentos variam entre saúde, educação, manutenção predial e serviços digitais. Após realizar aportes com capital próprio dos sócios, a empresa agora planeja a reabertura de seu primeiro fundo de investimento com recursos de terceiros. Após realizar aportes com capital próprio dos sócios, a empresa agora planeja a abertura de seu primeiro fundo de investimento com recursos de terceiros. Destinado a negócios com faturamento entre 10 e 100 milhões de reais, o fundo seguirá olhando para negócios à margem dos segmentos quentes e com times e culturas fortes. Vamos saber mais? Olá, Rodrigo e Patrícia, muito obrigado por aceitar meu convite do Danilo para participar do Negócios em Pauta. É um prazer contar com a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Olá, Danilo e Tayane, o prazer é todo nosso. Oi, gente, obrigada pelo convite. Baseados em todo esse conhecimento de vocês e portfólio, quais são os passos para que as companhias, principalmente as pequenas e médias empresas, encontrem os investimentos corretos e alinhados aos negócios? Na maioria dos casos, os investidores possuem interesses bem específicos, seja em determinados setores ou até estágios de maturidade dessas empresas, né? E cada um tem suas premissas, que ditam a forma como fazem negócio. Por isso, que antes de procurar um potencial investidor, é sempre muito importante que os empreendedores busquem informações, entender o perfil desses potenciais investidores e também o portfólio já investido. Sempre bom tentar construir um mapa e focar nos contatos que tenham maior predisposição a apostar no seu tipo de negócio. Outro ponto que a gente considera bem importante, uma vez existindo interesse por parte de um investidor específico, é entender se, além dos recursos, né, que ele está disposto a investir no seu negócio, ele é o tipo de sócio que tem fit com a empresa, né? E se vai poder, de fato, assim, contribuir para o negócio de forma estratégica, às vezes até em algum aspecto em especial. A gente acha que, de forma geral, antes de avançar em qualquer negociação, aquelas empresas que buscam atrair novos acionistas precisam refletir e se questionar sobre algumas perguntas que são pontos-chave, né? Algumas que a gente gosta de elencar são as seguintes, assim, o que você valoriza no seu negócio? E também o que você valoriza nas pessoas? Qual é o sonho e a visão que você tem para a empresa? A sua empresa. O que você busca e espera de um novo sócio? A empresa, inclusive, já está madura para receber o investidor e organizada para prestar uma série de informações de forma transparente, porque quando você recebe acionista, é toda uma dinâmica nova. E como vai funcionar essa relação após o investimento? É verdade, o alinhamento de expectativas é chave, mas o alinhamento de valores também é fundamental para o sucesso de qualquer negócio, principalmente entre os sócios. Algo, inclusive, que pode evitar uma série de problemas no futuro. E como definir o valor da sua companhia e como se preparar para apresentá-la ao mercado? Existem técnicas que podem ajudar na hora de conseguir um investimento?
Um dos maiores desafios para os empresários é mensurar o que chamamos de valor justo, o tal do valuation do seu negócio. Qualquer modelo de avaliação reúne números, incorporando o histórico e também projetando perspectivas de resultados esperados para a empresa no futuro. Tudo é uma questão de você vender um pouco do que se espera para aquele negócio. São consideradas uma série de premissas para montar isso tudo e fundamentar as projeções, que vão refletir um pouco da vivência e dos planos dos empreendedores. Também tem que se considerar bastante as diferentes condições de mercado e o que se imagina para frente. Explicando um pouco mais desse conceito e como é que funciona na prática, existem alguns modelos para definir o valuation, né, o valor de uma companhia. Para o caso de negócios que já geram caixa, inclusive o caso de uma empresa que são tipos de negócios que a gente gosta de olhar lá no Grupo Solo. O modelo principal é o fluxo de caixa descontado, que é bastante utilizado. Esse modelo ele vai considerar a previsão de caixa gerado pela companhia para os próximos anos, com base no histórico de resultados passados. A partir desses números, a gente vai calcular o valor desse caixa no momento atual, no momento presente. É o que a gente chama de trazer o fluxo de caixa a valor presente, usando uma taxa de desconto que considera o custo de oportunidade do investidor. São conceitos de matemática financeira que merecem muita atenção nessa etapa de definir o valor da empresa. Explicando assim o modelo de fluxo de caixa descontado em 3 etapas para tentar sintetizar, o primeiro passo é entender os números da empresa, se debruçando nos dados financeiros e contábeis da companhia. Nesse momento, o objetivo é saber quais foram os resultados e quais são as perspectivas para se ter condições de projetar os fluxos de caixa futuros. Lembrando que a gente falou que a gente vai pegar os resultados futuros e trazer eles a valor presente. Se as coisas ainda não estiverem bem organizadas, tem que começar estruturando o DRE, o demonstrativo de resultados do exercício, e o balanço patrimonial. Se você não tiver ninguém no seu time apto para fazer isso, o ideal é contratar uma consultoria ou um contador mesmo para ajudar nesse processo. E aí, colocando a casa em ordem, o passo seguinte realmente é olhar para os próximos anos e, com base no que você já conquistou de resultado até então, tentar projetar os números e como é que eles tendem a se comportar para frente. Lembrando sempre que fatores macroeconômicos, setoriais, organizacionais, além da própria natureza do negócio e características do produto ou serviço, precisam ser considerados porque eles podem afetar a previsão de cenário que está sendo feito. E é um exercício de futurologia, não deixa de ser, mas é muito importante ser extremamente realista e fundar muito bem as premissas e as projeções. Para estimar os fluxos de caixa, é preciso refletir as metas, os planos de crescimento e os investimentos. Tá? Os modelos, eles normalmente são feitos com projeções de até 10 anos, 5 a 10, dependendo de cada caso, muito pela dificuldade de projetar resultados por períodos mais longos do que isso. Depois do 10º ano, a gente acaba assumindo o que é chamado no mercado de taxa de crescimento constante, que é a perpetuidade. Além do fluxo de caixa descontado, principalmente quando o assunto é mensurar o valor de uma startup, ou seja, são empresas que muitas vezes ainda estão em estágios pré-operacionais, não geram fluxo de caixa positivo por muito tempo, então outros métodos são utilizados, como, por exemplo, múltiplos comparáveis de receita ou de outras métricas da empresa, e também o cálculo de reposição daquela empresa, considerando o investimento realizado em sistemas, pessoas, marca, entre outras coisas. Em meio à crise causada pela pandemia do coronavírus, muitas pequenas e médias empresas precisam de novos investimentos. Ainda há fôlego e espaço para aportes? Todos estão preocupados com a crise nesse momento. E a posição da maioria dos fundos não é diferente. Então, eles têm tentado focar no portfólio atual e não realizar novas alocações por enquanto. É importante lembrar que a maioria dessas gestoras alocam dinheiro de investidores, que, por sua vez, ficam também bastante apreensivos de aumentar posições nesse cenário de muita incerteza, né? E, assim, aquelas empresas que já fazem parte de um portfólio, de um fundo, ou têm sócios capitalistas em seu quadro,
essas estão mais sujeitas a receber novos aportes para garantir sua sobrevivência. Porque, afinal, assim, qualquer investidor que ainda reserve algum caixa vai querer, naturalmente, preservar suas investidas, direcionando recursos na medida do possível. Já aquelas companhias que não têm investidores enquanto acionistas acabam ficando em situação um pouco mais complicada. A maioria das pessoas vai preferir aguardar um pouco e ter um pouquinho mais de previsibilidade no cenário para voltar a investir em oportunidades com maior convicção. De acordo com o Sebrae, mais de 600 mil pequenas e médias empresas já tiveram que fechar as portas. A pesquisa também mostra que 30% dos empresários tiveram que buscar empréstimos para manter seus negócios, mas mais da metade deles teve seus pedidos negados. O que fazer nessa situação? O governo tem anunciado uma série de medidas de apoio às empresas e atento aí à situação difícil dos empresários. Mas existe um grande desafio de fazer o dinheiro, de fato, chegar na ponta. Se antes da crise o acesso ao crédito para as MPMEs, né, essas micro, pequenas e médias empresas, já era difícil, com risco de não pagamento desses empréstimos todos, agora disparando, né, porque a gente tem aí o maior risco de inadimplência, os bancos acabam restringindo ainda mais as suas políticas de aprovação, de financiamento, né? E por essa razão, atualmente, existe uma grande discussão sobre como fazer esses recursos chegarem às pequenas e médias empresas. O governo segue anunciando novas medidas, tentando gerar fôlego para os negócios, mas pensando em sugestões, né, Rodrigo, a gente sempre dá alguns toques para as empresas. O que a gente tem, né, falado para as nossas empresas e para amigos empresários em geral, né? Tem que acompanhar realmente as notícias das medidas provisórias e dos programas de governo. O governo já fez um portal, um site que consolida todas essas medidas, sempre avaliando se o seu negócio pode se encaixar em alguma dessas modalidades oferecidas. Um outro ponto muito importante é que todas as empresas, independente do tamanho, procurem seus bancos, mas principalmente assim, o banco de relacionamento do dia a dia, né, para saber mais sobre as linhas do BNDES, principalmente para capital de giro, e o financiamento de forma geral para PMEs, financiamentos, as próprias linhas dos bancos privados. Além disso, agências de fomento são uma boa opção. Quase todo o estado da federação tem uma agência local. E muitas delas já estão oferecendo linhas específicas por causa do Covid. O que a gente tem percebido é que o governo está se movimentando para ampliar o canal de crédito para as pequenas e médias empresas. E dentre as medidas, algumas semanas atrás, o Conselho Monetário Nacional aprovou as fintechs de crédito como operadora dos programas de financiamento promovidos com recursos públicos. Outra alternativa para que as pequenas e médias empresas se mantenham vivas é recorrer ao financiamento. É uma boa estratégia ou isso pode trazer mais dívidas e complicar a administração a médio e longo prazos? O financiamento, na maioria dos casos, não é bem uma alternativa, mas o único jeito. Porque muito desses negócios depende do faturamento de cada mês para honrar uma série de compromissos, folha de pagamento, despesas fixas, inclusive. O importante nesse momento é ter caixa e resolver os problemas antes para conseguir atravessar essa crise. A questão dos balanços alavancados vai ser um desafio geral, mas antes de mais nada é preciso deixar a empresa viva para gerenciar esse problema em um segundo momento. E Rodrigo, pensando em um cenário pós-pandemia, como será possível que essas empresas garantam sua sobrevivência? O que elas precisam ter em mente hoje para manter a saúde financeira no futuro? Bom, o primeiro fator a se ter em mente é preservar o caixa. Independente de uma eventual reserva de emergência que a empresa ou o próprio empresário possa ter. Para isso, que a gente tem orientado e planejado junto com as investidas do Grupo Solon, por ordem de prioridade, buscar orientação jurídica para postergar o máximo de tributo. Dependendo do regime tributário, algumas alternativas são disponíveis e já foram anunciadas pelo governo, inclusive. Levantar os gastos com fornecedores, do maior para o menor, uma curva ABC mesmo, e tentar renegociar o que der. É importante buscar acordos equilibrados, porque, além de parceiros, muitos fornecedores também estão com seus negócios em risco e, muito provavelmente, você vai continuar fazendo negócio com esses fornecedores no futuro. E negociar alguma redução de salários da equipe para tentar evitar desligamentos, ainda que, em alguns casos, vai acabar sendo inevitável. No caso de redução salarial,
algumas medidas já foram anunciadas pelo governo para flexibilizar o arcabouço das leis trabalhistas, né, para que fique mais fácil para os empresários negociarem essas diminuições, as remunerações e equilibrar as contas. Ainda assim, mesmo nesse caso, com todas as medidas do governo, é super importante ter orientação jurídica de como fazer esse processo. Além disso tudo, as linhas de crédito que foram disponibilizadas para custear as folhas de pagamento dos funcionários por até 2 meses são uma excelente alternativa, já estão funcionando, algumas empresas do nosso portfólio já tiveram acesso a essa linha, né? Mas desde que as empresas se comprometam a não demitir. E, reiterando, é sempre importante ter orientação jurídica para qualquer um desses movimentos. No pós-crise, os empresários vão ter que focar em equilibrar o balanço, porque realmente a gente vai chegar no final do ano aí com os balanços super pesados, muito alavancados, e é importante analisar todas as dívidas para entender quais são mais passíveis de renegociação num segundo momento, porque isso vai ser um grande diferencial para esse processo de desalavancagem que as empresas vão ter que fazer ao longo dos próximos anos. E existem fontes de crédito, né, que são mais ou menos flexíveis, dependendo da fonte, e que estão abertas ali a uma negociação mais fácil depois que passar essa onda da crise. O crowdfunding pode ser uma saída para ajudar as PMEs frente à crise? Ou vale mais apostar em outras alternativas, como a dos vouchers para restaurantes e serviços? Bom, assim, no momento atual, não é uma ou outra. Sempre vai ser o caso de uma composição de soluções. As plataformas de crowdfunding, ou o que a gente chama de investimento colaborativo, podem sim ser uma saída por causa da facilidade de acesso, né? São canais digitais e tem um baixo custo para levantar capital. Isso se a gente for assim comparar com alguns outros instrumentos de mercado, né? Em situações normais. O grande desafio no momento é que o apetite dos investidores, que são os clientes dessas plataformas, está bem menor, né? O momento é muito desafiador. Mas ainda assim, no caso do crowdfunding, o que pode tornar essas plataformas alternativas mais efetivas para as PMEs é que se elas passarem a atuar também como canais autorizados das principais instituições de fomento federais e estaduais. Como a gente já comentou aqui, isso aconteceu recentemente com as fintechs de crédito, né? Mas dependeria, claro, da aprovação do governo. O interessante é que essas instituições são registradas na CVM e portanto, são reguladas, né? E respeitam uma série de normas para funcionamento, visando sempre aí trazer segurança para os investidores. E é um mercado que está se desenvolvendo. Inclusive, assim, o que a gente tem acompanhado é que alguns representantes dessas plataformas vêm trabalhando em diferentes propostas com o intuito de potencializar o volume de recursos que vai ser destinado aí para financiamento dessas pequenas e médias empresas. A ideia base, né, dessas propostas é tentar utilizar recurso público para atrair capital privado, né? E um dos modelos propostos é oferecer emissões com garantia do principal pelos fundos de aval, né? Ou a gente também chama de garantia do BNDES e do Sebrae. E também existem algumas outras agências de fomento regionais com fundos com esse mesmo perfil. Esse tipo de formato seria interessante porque incentivaria um número significativo de investidores para o segmento. A partir do momento que você tem uma garantia de que se a empresa tiver um momento ruim, o investidor não vai perder o principal, utilizando o recurso público para isso, a gente consegue, de fato, atrair um volume maior de recursos. E o bacana dessa história é que os recursos do governo em si só seriam utilizados se as empresas não honrassem as suas obrigações. Mas, assim, voltando ao outro ponto da pergunta sobre os vouchers e os restaurantes, os vouchers de restaurantes e serviços, cada empresa tem espaço para tentar usar a criatividade, né, e buscar aí garantir uma demanda futura e potencial geração de receita. Isso vai sempre depender de negócio para negócio. Mas, mais uma vez, a gente está em um momento muito delicado, que exige, na verdade, e sempre, uma combinação de soluções. O governo lançou o Programa Emergencial de Suporte a Micro e Pequenas Empresas para companhias com faturamento de até 4,8 milhões de reais em 2019. O que efetivamente essa iniciativa traz de benefícios para essas empresas? Ajuda a ter um respiro ou não?
Bom, o programa aprovado já no Senado, né, na nossa visão, ele pode ser muito benéfico para as PMEs se, e apenas nessa condição, for utilizada a garantia do Tesouro nas operações. Porque o principal gargalo hoje, como já comentamos anteriormente, é que, mesmo que o governo injete liquidez no sistema financeiro, como efetivamente vem fazendo, mesmo que seja para emprestar para as micro, pequenas e médias empresas, a política de crédito dos bancos ela continua restritiva, porque o risco de crédito ele fica com o banco. Então não adianta só a liquidez chegar para o banco, porque o banco não tem um incentivo para emprestar para a PME, dado o elevado risco de crédito. Então, enquanto esse risco de crédito não for assumido de forma relevante pelo governo, o dinheiro não vai chegar na ponta. Dado que o programa ele permite, mas não é mandatório, a garantia pelo Tesouro, a gente acredita que, se for adotada essa garantia, vai facilitar a chegada do dinheiro na ponta. Rodrigo, na sua opinião, quais ações do governo ou mesmo dos bancos poderiam contribuir para retirar a pressão das PMEs nesse momento? Para responder essa pergunta, eu acho que é bem importante a gente separar as ações do governo e dos bancos. O governo tem aprovado uma série de medidas para apoiar empresários, injetando basicamente liquidez na economia. São diferentes programas e medidas aí. E as equipes do Ministério da Economia, também do Banco Central e do BNDES, vêm dialogando bastante com representantes do mercado, buscando soluções para conseguir operacionalizar todos esses programas aprovados. E a gente já chegou a comentar sobre alguns deles aqui. Mas o desafio, nesse contexto, continua sendo que o recurso injetado pelo governo chegue, de fato, nas PMEs, né? Os bancos ainda são os principais canais de acesso a esses empréstimos todos e têm suas carteiras de clientes com diferentes riscos de crédito. Em um momento de crise, com um cenário mais instável e a inadimplência com certeza subindo, a tendência é que essas instituições acabem direcionando o financiamento para empresas com menor risco de não pagamento. Com isso, as políticas de aprovação ficam ainda mais restritivas. Isso acaba prejudicando mais a situação das PMEs. Entre as ações que poderiam ajudar nesse sentido, está a ampliação dos canais de acesso, né, ao crédito, indo assim para além dos bancos, e também uma política de destinação de recursos, com um conjunto de parâmetros de distribuição. Dessa forma, resguardaria os interesses do governo, né, para impactar os setores pretendidos e garante uma abrangência maior dos programas para a economia como um todo e não apenas para as empresas maiores, né? Por meio da Solon, vocês já investiram em alguns negócios com recursos próprios. Vocês poderiam dividir um case de sucesso com a gente nesse sentido? Claro, um case bem legal que temos é a ProCI, uma escola de negócios para o mercado financeiro. O conhecimento, né, sobre o mercado financeiro ele não está na literatura e nem nas universidades. Na realidade, o conhecimento prático mesmo, na vivência, está na cabeça dos profissionais, muitos deles fora da curva, que atuam nesse setor. A gente investiu na ProCI no início de 2017, quando ela estava pivotando o modelo de marketplace de cursos para começar a desenvolver seus cursos próprios, exatamente porque você tem uma escassez desses cursos no mercado. E o grande diferencial da empresa é formar os melhores profissionais para atuar no mercado financeiro e direcioná-los para as instituições desse setor. A gente brinca, né, que a gente não é uma autoescola para tirar carteira de motorista, a gente ensina efetivamente o aluno a aprender a dirigir. Por isso, a gente tem um índice de empregabilidade acima de 75%, e já atua no mercado B2B, né, com grandes empresas, grandes instituições financeiras, por meio dos nossos sistemas e metodologia para a formação dos colaboradores. Em que situações o Venture Capital pode fazer sentido para o negócio? Como o empreendedor pode conseguir esse tipo de investimento? Bom, a maioria dos fundos de Venture Capital busca negócios inovadores, escaláveis e, normalmente, soluções que envolvem tecnologia. Negócios de economia tradicional acabam não sendo alvo desses fundos. Portanto, se você tem um negócio que se encaixa no perfil dos fundos de Venture Capital e o seu plano de negócios pode efetivamente ser acelerado se tiver mais capital, aí sim faria sentido buscar esse recurso. Mas lembra que se você traz um investidor, você está trazendo um sócio para o negócio, né? E como a gente comentou antes, é super importante não só o alinhamento de expectativas, mas o alinhamento de valores entre esses sócios para evitar problema.
Se o seu negócio está posicionado no mundo mais tradicional, você tem duas opções. Ou você reposiciona, se efetivamente fizer sentido, né, para se tornar alvo dos investidores de venture capital, ou procura investidores alinhados com o seu perfil de negócio. Nós, no Grupo Solon, atuamos com pequenas e médias empresas tradicionais. Existem outras gestoras atuando nesse segmento também. Para conseguir esse tipo de investimento, é importante mapear os fundos no mercado que têm perfil para alocar recursos no seu negócio. Na maioria das vezes, o próprio site dos fundos, investidores, enfim, você consegue ver as empresas que já foram investidas, informações das políticas de investimento, enfim. Ou seja, o perfil de empresas-alvo daquele fundo, daquele investidor. Em paralelo a tudo isso, é crucial olhar para dentro de casa, assim. Garantir que a empresa esteja organizada e preparada para dar esse passo. Porque não só no âmbito financeiro, assim, olhar a parte de processos, o que tange os principais objetivos, o planejamento para concretizar as metas e projeções de crescimento, enfim. O que chamamos de pitch, né, que é a apresentação do modelo de negócios, precisa estar muito redondo e despertar interesse, porque os investidores são muito disputados. E o mais provável é que você vai ter apenas uma chance de apresentar conseguindo efetivamente um espaço para mostrar o seu negócio. E partindo do ponto de vista econômico, de que forma o Grupo Solon avalia o mercado brasileiro no contexto da pandemia? Bom, o mundo praticamente parou com o novo coronavírus, né? Existe um grande desconhecimento, inclusive, sobre a pandemia e isso tem espalhado medo entre a população e abalado a estrutura de muitos governos. O grande problema do momento atual é que temos ainda baixíssima previsibilidade sobre como vai funcionar a dinâmica da economia nos próximos meses. Existe muita discussão sobre manter ou não o isolamento social, né, para evitar um maior número de infectados e o próprio colapso do sistema de saúde, a questão do número de leitos, essa coisa toda. Mas as próprias autoridades vêm divergindo bastante aí. E, na prática, o custo dessa medida acaba sendo altíssimo. A gente está aí diante de uma provável depressão econômica, né, Rodrigo? É exatamente isso. A economia já está completamente afetada, a roda praticamente parou de girar e as incertezas sobre quando podemos voltar para a normalidade e assim, o que vai ser essa nova normalidade, né, prejudica muitos negócios. Inclusive, os mais reconhecidos economistas ainda não têm consenso das previsões. Alguns acreditam que a gente não vai ter inflação, dada a retração da atividade econômica. Já outros enxergam um risco de ter inflação com depressão, dada a quantidade de liquidez que está sendo injetada nos mercados. Então, assim, qualquer previsão agora é um grande exercício de futurologia. Nós, particularmente, acreditamos que sim, vai ter uma grande queda da atividade econômica para 2020, que vai impactar, como já vem impactando, né, profundamente toda a sociedade. Agora, o alento para tudo isso é que o Brasil possui alicerces institucionais fortes, um sistema financeiro robusto e, sem dúvida, a capacidade de recuperação. Diferente de muitos outros países emergentes que vão precisar de apoio financeiro da comunidade internacional. Rodrigo, Patrícia, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um excelente bate-papo. Para a gente encerrar, qual é a dica de ouro que vocês deixariam para que esses empreendedores e empresários possam encontrar a bonança depois que essa tempestade passar? Danilo, Tayane, foi um super prazer conversar com vocês e participar aqui do Negócios em Pauta. Muito obrigada. Antes da gente falar assim da dica de ouro, vou aproveitar para reforçar algumas mensagens importantes. O primeiro grande exercício é o que todos nós precisamos praticar nesse momento, assim, manter o equilíbrio, focar nos objetivos do negócio e tomar cuidado para não perpetuar o momento que a gente está vivendo. Isso é um comportamento muito natural quando a gente está em momento de crise e pode acabar atrapalhando as coisas para frente. Em algum momento, essa pandemia vai ser controlada e a gente precisa ter fôlego para atravessar essas ondas. E o que faz a diferença, assim, na vida é a forma como as pessoas encaram os problemas e a mesma coisa para as empresas, né? É a forma como as empresas atravessam as dificuldades. E sobre essa cereja do bolo, que é a dica de ouro, eu vou deixar para o Rodrigo contar para vocês. Bom, mais do que dica de ouro, é a regra de ouro, né, para todo e qualquer negócio no momento, como a gente já falou, é preservar a caixa. Até porque o mais provável, infelizmente, é que muitos não vão conseguir passar por essa tempestade. Então, assim, se você chegar lá, vai ter muita oportunidade.
Em paralelo ao que a Patrícia falou, é importante tentar enxergar oportunidades não só de manutenção, mas também de geração de novas receitas. É óbvio que é algo que varia muito de negócio para negócio. E, sem dúvida, a atitude dos empresários diante de momentos de dificuldade é o que vai diferenciar as empresas e levá-las para o sucesso. E, bom, muito obrigado pelo espaço e oportunidade de conversar um pouco com vocês. Danilo, eu preciso confessar que eu acho lindo esse mercado de investimentos, mas não entendo patavinas. De um jeito ou de outro, eu espero que durante ou pós a pandemia, as empresas de venture capital, investidores anjos e quem mais puder aportem pequenas e médias companhias para que elas possam ganhar fôlego, voltar a operar e manter os empregos. As projeções para os próximos meses não são nada positivas. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas calcula que a taxa de desemprego do Brasil pode pular dos atuais 11,6% para 16,1% já nesse trimestre. Isso significa que 5 milhões de pessoas podem entrar na fila do desemprego em apenas 3 meses, elevando de 12,3 milhões para 17 milhões o número de pessoas sem trabalho no país. Para não chegar nesse patamar, todo estímulo e apoio aos pequenos negócios é fundamental. A gente vai continuar acompanhando essa história por aqui e espera poder contar sempre com a sua companhia. Vamos mesmo, Thay. E também vamos torcer para que essa pandemia passe logo sem um saldo muito negativo para a saúde e nem para a economia, não é verdade? Por hora a gente fica por aqui, mas se você quiser continuar ouvindo nossos conteúdos, acesse os canais do Negócios em Pauta no iTunes, no Spotify, no Deezer ou no YouTube. Você também encontra a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Passa lá pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Um bom restinho de semana pra você e até a semana que vem. Tchau! Negócios em Pauta.